Capítulo 4. O Deus que estabelece leis. Suspeito que uma das objeções mais comuns levantadas contra os cristãos de hoje e contra o cristianismo no Ocidente é que os cristãos são intrinsecamente restritos e intolerantes. Eles sustentam que certas coisas são verdadeiras e que os seus opostos são falsos. Distinguem entre ortodoxia e heresia. Eles têm suas próprias regras de conduta, de moralidade. Aprovam algumas coisas e desaprovam outras. Isso é arrogante e, ainda pior, divisivo. Em vez de edificar uma comunidade cívica para estabelecer uma sociedade genuína tolerante, essas linhas inflexíveis têm o resultado inevitável de gerar divisionismo. Para aqueles que são criados em algumas das tendências pós-modernas mais fortes, sob a influência, digamos, de Michel Foucault, todas as reivindicações de falar a verdade são, na realidade, reivindicações de poder, são formas de manipulação. Em vez de fomentar a liberdade, apenas engendram constrangimento e coerção. No entanto, quando consideramos as acusações mais atentamente, elas são problemáticas. Nenhuma comunidade é totalmente inclusiva. Tim Keller, pastor em Nova York, gosta de dar esse exemplo. Suponha que você tenha uma comissão de gays, lésbicas e transexuais que labuta em uma grande cidade trabalhando em inclusão. Os membros da comissão se dão muito bem. Suponha que um deles chegue a uma das reuniões da comissão e diga: "Vocês sabem, isso é um tanto embaraçoso, mas eu tive uma estranha experiência religiosa. Encontrei um grupo estranho de pessoas. Eles são cristãos. E toda a minha vida foi mudada. Eu não vejo mais as coisas da mesma maneira. Não estou mais convencido de que a homossexualidade é apenas um estilo de vida alternativo." Os outros lhe dizem: "Bem, achamos que você está totalmente errado nisso, mas você é bem-vindo com suas ideias. Ainda queremos acolhê-lo." À medida que as semanas passam, as tensões surgem, porque a comissão, como um todo, não está seguindo a mesma direção que este membro específico segue. Por fim, as pessoas da comissão dirão a esse membro: "Sabe, você não compartilha mais de nossas opiniões, está seguindo noutra direção. Sua percepção de certo e errado é diferente da nossa. Não temos mais certeza de que você pertence a essa comissão. Achamos que seria bom você renunciar." Eles teriam se envolvido em excomunhão. É impossível sermos completa e incessantemente abertos, porque até essa abertura incessante está baseada na suposição de que ela é uma coisa boa. Por isso, se alguém diz "não é bom ser incessantemente aberto", aqueles que estão comprometidos com a abertura incessante sentem que têm de rejeitar essa pessoa, exatamente porque eles não querem ser incessantemente abertos com a pessoa que não sustenta a opinião deles. Em outras palavras, em um mundo finito há limites. Há inevitavelmente inclusões e exclusões. Além disso, até o apelo à verdade é inevitável. Em uma geração anterior, a verdade era frequentemente analisada sob a categoria de psiquiatria e psicologia. Isso está mudando novamente agora. Uma geração atrás, a compositora popular Anna Russell zombou gentilmente desta geração eu, com suas formas de explicar todo o comportamento estranho. "Fui ao meu psiquiatra para ser psicanalizada, para descobrir por que matei gato e arrochei o olho de meu marido. Ele me deitou em uma divã para ver o que podia descobrir, e eis que ele extraiu de minha mente subconsciente. Quando eu tinha 1 ano, mamãe escondeu minha boneca numa árvore. Por isso, segue-se naturalmente que estou sempre bêbada. Quando eu tinha 2 anos, vi meu pai beijar a empregada um dia. E essa é a razão por que eu sofro agora de cleptomania. Aos 3 anos, tive o sentimento de ambivalência para com os meus irmãos. Por isso, segue-se naturalmente que envenenei todos os que me amavam. Mas estou feliz. Aprendi agora a lição que isso me ensinou. Tudo o que eu faço de errado é culpa de outra pessoa." Isso foi uma geração atrás. Agora lidamos com as coisas de um modo diferente. Agora dizemos que a verdade é moldada pela comunidade. A verdade é apenas aquilo que é percebido por um grupo específico, ou por um indivíduo do grupo. Houve um tempo em que os céticos rejeitavam o cristianismo porque diziam: "Ele não é verdadeiro." Hoje eles são mais propensos a rejeitar o cristianismo porque este afirma ser verdadeiro, visto que eles creem não existirem absolutos. Nos anos 1960, muitos alunos universitários seguiam o existencialismo individual de Albert Camus ou Jean-Paul Sartre. Hoje é muito provável que eles creiam que as noções de moralidade e verdade são formadas socialmente e que nenhum conceito assim formado tem direito legítimo de ser superior a qualquer outra perspectiva formada socialmente. No entanto, é claro que se você afirma que essa opinião é verdadeira, então você crê que ela é formada socialmente. No entanto, é claro que se você afirma que essa opinião é verdadeira, então você crê que ela é formada socialmente. Por isso, não pode reivindicar de maneira legítima qualquer superioridade. Em última análise,
Não podemos escapar da noção da verdade. Além disso, a própria liberdade não pode ser permanentemente ilimitada. Você gostaria de ser livre para tocar extremamente bem o piano? Então, é inevitável que você tenha de aprender muita disciplina, aprender que certos acordes soam bem e outros não. Há certos princípios na maneira como a música opera. Você quer ser livre para ter um casamento realmente maravilhoso, digno e feliz? Então você não será livre para fazer certas coisas. Em outras palavras, uma abertura incessante em relação à liberdade se torna um tipo de escravidão. Precisamos manter tudo isso em mente quando chegamos à Bíblia e descobrimos que Deus legisla. Ele estabelece leis. A menos que estejamos dispostos a pensar fora de nosso contexto cultural do Ocidente, poderemos achar isso um tanto ofensivo. No entanto, na narrativa bíblica, descobrimos que a lei de Deus está realmente vinculada à jubilosa liberdade de vivermos sob o governo do Deus que nos criou. A narrativa bíblica desde os patriarcas até a entrega da lei. Vamos continuar a narrativa bíblica de onde a deixamos no capítulo anterior. Terminamos no relato sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que haviam sido chamados por Deus para constituir um tipo de nova humanidade que entraria em um relacionamento de aliança com Deus. Eles permaneceram na terra de Canaã, depois chamada de Israel, como nômades que cuidavam de grandes rebanhos até que, por causa da fome, se mudaram em bloco para o Egito. À medida que os séculos se passaram, eles se multiplicaram em número e se tornaram servos e escravos para os egípcios. Mas ainda tinham uma herança de fé, que fora sustentada pelo Deus que se manifestara ao patriarca Abraão. Os hebreus se multiplicaram. Esse grupo de pessoas que seriam mais tarde conhecidas como israelitas e mais tarde ainda como judeus prósperos, floresceu sob escravidão e cativeiro. No devido tempo, Deus levantou um homem chamado Moisés. Este Moisés era hebreu, mas por meio de circunstâncias estranhas, foi criado na corte real egípcia. Quando ainda jovem, tomando partido de seu povo étnico oprimido, acabou matando um egípcio e fugindo para se salvar. Gastou boa parte de sua vida trabalhando como um pastor no deserto, mas quando tinha 80 anos, ouviu a voz de Deus lhe ordenando-lhe que voltasse e livrasse seu povo da escravidão, tirando-o do Egito. Em Êxodo 3, Moisés apresentou todas as razões pelas quais não deveria ir. Ele era muito velho e não sabia falar muito bem em público. Outra pessoa deveria ir. Ele ainda era um homem procurado no Egito. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, do 13 ao 15. Em outras palavras, Deus dá a si mesmo um nome. Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Mas não é um nome que o restringe. Ele é o que é. Eu sou o que sou. Depois, ele define a si mesmo, revela a si mesmo para pessoas como Moisés, para pessoas como nós, à medida que se revela progressivamente através dos séculos. Deus é eterno. Ele não é um objeto de alguém que pode ser caracterizado e definido. Deus é o que ele diz que é. Ele é o que revela de si mesmo. Ele é. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E por fim, Moisés tirou o povo da escravidão. Talvez você já tenha ouvido falar das 10 pragas e da travessia do Mar Vermelho. Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Eventualmente, os israelitas que saíram do Egito vêm até um monte no deserto, o Monte Sinai. Não chegam ainda à Terra Prometida. No Monte Sinai, Deus faz outra aliança. Ele estabelece outro acordo com os israelitas. A aliança, o acordo de Deus com Abraão, como vimos no capítulo anterior, estava alicerçada na promessa do que Deus faria. A única condição era de ele mesmo ser Deus. Ele passou, simbolicamente, entre as partes daqueles animais para dizer, isto é o que eu farei. É inconcebível que outra coisa possa ser feita. Eu te abençoarei. Eu te darei segurança. Eu multiplicarei a tua descendência. Farei de ti uma grande nação, e por meio de tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Agora, no Sinai, Deus entra em uma nova aliança com toda a nação. Frequentemente, nós a chamamos de aliança mosaica, nome do homem que a mediou, ou a aliança do Sinai, nome do monte em que Deus se revelou, ou a aliança da lei, pois contém muitas leis, assim como a aliança feita com Abraão foi caracterizada por promessa.
No Novo Testamento, essa aliança é referida como a Antiga Aliança, uma ou duas vezes, porque precedeu a aliança que Jesus estabeleceu, chamada de Nova Aliança, que, é lógico, torna antiga a aliança anterior dada por Moisés. Essa é a origem dos títulos dados às duas partes da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. São maneiras alternativas de nos referirmos à Velha e à Nova Aliança. A Velha Aliança, estabelecida no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, especificava formas de religião, como a nação devia se organizar, quem eram os sacerdotes e assim por diante. Acima de tudo, ela revelava mais de Deus. Os 10 Mandamentos, Êxodo 20. No âmago dessa aliança, há um grupo de versículos que nos dão os 10 mandamentos. Esses mandamentos são dados em duas passagens no Antigo Testamento. A passagem que examinaremos é Êxodo 20, do 1 ao 19. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, pois não fale Deus conosco para que não morramos. Estes são os 10 mandamentos. Disse frequentemente que eles são divididos em duas partes. Os primeiros 4 tratam do relacionamento do povo com Deus, e os 6 restantes tratam dos relacionamentos entre as pessoas. Não adulterar, falar a verdade e assim por diante. Consideraremos rapidamente alguns desses mandamentos. Mandamento 1. A exclusividade de Deus. O primeiro dos 10 mandamentos nos dirige ao reconhecimento da exclusividade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Observe o contexto em que o mandamento foi dado. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até este ponto da narrativa bíblica, Deus é revelado como o Criador, aquele que fez tudo e todos. Como Criador, ele é o Deus a quem temos de prestar contas, o Deus de quem somos dependentes, o Deus que nos dá vida e respiração, saúde e força e tudo mais. Isso é verdade quanto a todos os seres humanos. Mas neste texto de Êxodo, o foco está no que Deus fez por alguns seres humanos específicos, os descendentes de Abraão. Deus os tirou da escravidão. Por consequência dessa libertação, Deus disse: Não terás outros deuses diante de mim. Este é um tema reiterado constantemente na Bíblia. Tanto por ser criador como por ser libertador do povo da aliança, há uma repetida exigência de lealdade ao Deus presente. 2 capítulos à frente lemos: Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Gênesis, capítulo 22, 20. Um capítulo depois deste lemos: Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Capítulo 23, 13. 11 capítulos depois lemos: Não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele. Capítulo 34, 14. Ou novamente: Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, 5. Só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Isaías 45, 14. Talvez a princípio fiquemos inquietos quanto à noção de um Deus zeloso ou ciumento. Você quer que seu cônjuge seja constantemente ciumento? Mas no contexto de casamento, certamente você deseja que haja um pouco de ciúme, não deseja?
ou seu casamento será do tipo aberto, em que ambos os cônjuges têm permissão de fazer sexo com várias pessoas sem repercussões. Todos são felizes com isso? Não há um senso de que, se vocês estão realmente comprometidos um com o outro, certo tipo de ciúme que preserva o relacionamento é bom e saudável, uma reação sábia? E essa reação existe entre pares, entre amigos íntimos. Agora pense em Deus, o Deus que criou todas as coisas. Retornamos à situação que descobrimos em Gênesis 3. A natureza da primeira rebelião foi idolatria. O que Deus deveria ter dito? Oh, desenvolvam a espiritualidade de vocês à medida que vivem. Inventem seu próprio Deus. Eu realmente não me importo. Esse tipo de reação nega o caráter de Deus, nega o seu papel como criador, nega sua função exclusiva como sustentador soberano da vida. Em Êxodo 20, ele é o Deus que resgatou seu povo da escravidão. Poderia ele dizer: vocês podem fingir que outro Deus os livrou se quiserem? Podem fazer seus próprios deuses? Ele é o Senhor, cujo nome é zeloso. Na verdade, esse assunto também visa ao bem do povo. Se Deus dissesse: vocês podem fazer o que quiserem, eles simplesmente cairiam em incessante autojustificação, amor próprio e egoísmo. Eles se tornariam indistintos dos pagãos que viviam ao seu redor. Logo, ofereceriam seus filhos a Moloque, o deus que descrevi no capítulo 3. Por que não? Seus vizinhos faziam isso. Essa insistência na centralidade em Deus visava o bem dos israelitas. Na verdade, era um ato de amor, de grande generosidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro dos 10 mandamentos nos ordena a reconhecer a exclusividade de Deus. Mandamento 2. A transcendência de Deus. O segundo mandamento nos ordena a reconhecer a transcendência de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A proibição preserva a distinção entre o Criador e a coisa criada. Logo que você começa a dizer Deus se parece com isso, seja um peixe ou uma montanha ou um ser humano, de algum modo você o reduz. Ele se torna algo menor, e podemos encapsular, domesticar e, em alguma medida, controlar. Mas vimos desde o princípio que Deus não quer que o entendamos dessa maneira. Há apenas um Criador, e ele tem de ser distinguido de tudo que constitui a ordem criada. Deus não pode ser domesticado. Mandamento 3. A importância de Deus. O terceiro dos 10 mandamentos nos ordena a reconhecer a importância de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No mundo antigo, o nome de uma pessoa estava firmemente ligado à sua identidade e ao seu caráter. Quando uma pessoa usava mal o nome de Deus, ela o desrespeitava, ela o manchava. Portanto, quando a Bíblia nos manda dar glória ao glorioso nome de Deus, como em Salmos 72:19, isso significa dar glória a Deus, significa louvar o próprio Deus. A razão por que não devemos dizer ó Deus quando atingimos nosso polegar com um martelo, ou dizer Jesus quando somos desapontados, é porque isso diminui a Deus. Se você fosse tão ousado ao ponto de se voltar para a pessoa que acabou de usar o nome de Jesus por haver machucado seu polegar com um martelo e dizer-lhe: gostaria que você não usasse o nome de meu Salvador dessa maneira, ela talvez responderia: eu não quis dizer nada com isso. Mas este é justamente o problema. Ela não quis dizer nada com o nome de Jesus. Essa é a razão exata porque esse uso é profano, ou seja, comum. Usar o nome de Deus ou de Jesus quando você não quer dizer nada não é profano porque você falou uma palavra mágica que não tinha permissão de usar, como se somente os sacerdotes pudessem dizer o correto abracadabra. Esse uso do nome de Jesus é profano porque é banal, é insignificante. Estamos lidando com um Deus e não devemos dizer ou fazer nada que o diminua ou menospreze. Esse uso é, no melhor, desrespeitoso, ingrato e desprezador. No pior, diminui a Deus e desce ao nível de idolatria. Mandamento 4. O direito de Deus de reinar, inclusive sobre o nosso uso do tempo. O quarto dos 10 mandamentos nos ordena a reconhecer o direito de Deus de reinar sobre cada aspecto da vida, incluindo o uso do tempo em que vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gênesis 20, do 8 ao 11. Esse padrão foi estabelecido na criação. Deus fez sua obra de criação em 6 dias e parou no 7º dia. E o padrão estabelece nesta passagem um ciclo de tempo na ordem humana. Há um tempo para descanso. O motivo primário não é somente viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, mas também preservar um dia dedicado ao Senhor teu Deus. Outras observações. Poderíamos considerar o resto dos 10 mandamentos, mas em vez disso me restringirei a várias observações breves. Primeiro, o capítulo começa dizendo: falou Deus todas estas palavras. Deus está sendo apresentado como um Deus que fala, não somente com um discurso que trouxe o universo à existência ou que interage com os portadores de sua imagem e estabelece uma aliança com eles, mas também com o tipo de discurso que lhes dá ordens. Posteriormente, o texto bíblico nos diz: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Deuteronômio 5:22. Ele falou. Segundo, esses mandamentos têm um lugar central na Antiga Aliança. Eles são citados pelos profetas Oséias no século VII a.C., Jeremias no final do século VII até o século VI a.C. e nos Salmos. E são, às vezes, aludidos no Novo Testamento. Terceiro, os primeiros 4 mandamentos nos levam aos 6 seguintes. Porque Deus é o que Ele é, porque Ele tem de ser honrado e reverenciado, devemos nos comportar de certa maneira entre nós mesmos. Quarto, acima de tudo, os 10 mandamentos estão relacionados à autorrevelação de Deus em um ato redentor gracioso, a libertação de seu povo da escravidão. Ele é o Deus que tira o seu povo da escravidão e lhe diz: vocês agirão desta maneira. Quinto, em sua maior parte, os 10 mandamentos não somente introduzem novos padrões de comportamento, mas também codificam o relacionamento que o povo da aliança de Deus deve ter com ele. Em outras palavras, depois da criação, o que saiu errado primeiro foi a traição do relacionamento entre o Criador e os seres criados, portadores de sua imagem. Pouco depois da queda, os seres humanos ficaram tão perdidos que um deles matou um outro, em Gênesis 4, mesmo antes de estar em vigência uma lei que dizia não matarás. A inserção da lei que proíbe matar nos 10 mandamentos não torna o assassinato um pecado, como se cometer assassinato antes da introdução dos 10 mandamentos fosse algo aceitável. Pelo contrário, o assassinato já era uma atitude ímpia, uma traição perversa do relacionamento que devíamos ter com Deus e uns com os outros. Mas os 10 mandamentos formalizam o que é exigido e o que é proibido. Por essa razão, as leis de Deus, incluindo os 10 mandamentos, não têm o poder de transformar-nos. Elas não têm o poder de libertar-nos de nossa propensão para o pecado. Elas estabelecem os padrões e, assim, em um sentido, ressaltam nossas falhas e fracassos, expõem nosso mau comportamento pelo que ele é e torna-o mais do que egocentrismo idólatra. Nosso mau comportamento é agora transgressão de mandamentos específicos. Cobiçávamos e fornicávamos mesmo sem a lei que diz não adulterarás, mas agora, além da traição e da quebra de relacionamentos que são intrínsecos à cobiça e à fornicação, essas atitudes são a quebra de um mandamento específico. O Santo dos Santos, Levítico 16. Olhamos rapidamente os 10 mandamentos, mas esses mandamentos não são os únicos tipos de lei que Deus estabeleceu. Ele também estabeleceu uma estrutura completa de rituais. Não é possível resumir toda essa estrutura que Deus estabeleceu, mas será proveitoso assimilar uma parte mais importante dela. Deus ordenou que um tabernáculo, uma grande tenda, um tipo de antecessor do templo, fosse erigido. E deveria ser construído de certa maneira. Deus proveu o desenho e as dimensões exatas, e as pessoas trabalharam e o construíram. O tabernáculo era basicamente uma sala cujo comprimento era 3 vezes a dimensão da largura. 2/3 do tabernáculo eram separados do último terço, o que constituía um quadrado perfeito. De fato, era um cubo perfeito. As dimensões de comprimento, altura e largura eram exatamente as mesmas. A primeira sala, a maior, era chamada de Santo Lugar. A segunda sala, separada da primeira por meio de um véu ou cortina, era chamada de Santo dos Santos. Do lado de fora da tenda havia o lugar para o sacrifício de animais. No interior do tabernáculo havia uma variedade de objetos, um castiçal, um lugar em que os pães eram colocados semana após semana e outras coisas que não consideraremos.
Fora do tabernáculo, havia também átrios nos quais as pessoas se congregavam. Em muitas maneiras, o desenho básico é bem simples, não exatamente o tipo de catedral que você acha em Roma ou Canterbury, uma estrutura enorme. O tabernáculo era, afinal de contas, uma tenda planejada com excelência. No interior do Santo dos Santos havia uma caixa. Era chamada de Arca da Aliança ou Arca do Acordo. Ela continha certas coisas, incluindo uma cópia dos 10 Mandamentos. Algo especial acontecia com esta caixa uma vez por ano. Deus ordenara que uma classe especial de pessoas realizasse essa atividade, ou seja, alguns sacerdotes. Todos os sacerdotes eram tirados de uma das tribos dos hebreus antigos, chamada os levitas. E o sumo sacerdote tinha de ser um levita que descendia de uma família específica, a família de Arão, irmão de Moisés. Uma vez por ano, o sumo sacerdote devia levar o sangue de um bode e de um touro imolados por trás do véu até ao Santo dos Santos e aspergi-lo no topo da Arca da Aliança. Isso acontecia em um dia chamado o Dia da Expiação. Enquanto isso, fora do tabernáculo, outro bode era levado ao deserto para vaguear ali. Por conta de nosso mundo grandemente secular, alguns não podem deixar de pensar: que tipo de religião era essa que usava sangue de animais e bodes errantes? Essas coisas eram também parte do que Deus ordenara em sua lei. Neste caso, a descrição se acha no terceiro livro da Bíblia, Levítico 16. Levítico é um livro que descreve muitos dos sacrifícios que deviam ser realizados pelos sacerdotes e o que os sacrifícios significavam. Todavia, tomamos um espaço aqui para descobrir um pouco mais precisamente o que acontecia no dia da expiação, conforme prescrito por Deus, o Deus que estabelece leis. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, ou seja, o irmão de Moisés, tendo chegado aqueles dias diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão, que era o sumo sacerdote, no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Levítico 16, do 1 ao 5. Em seguida, todo o ritual é descrito. Na cabeça de um dos bodes, aquele que não seria morto, Arão colocava sua mão. Isso era uma maneira de significar que os pecados do próprio sacerdote, de sua família e de todo o povo estavam sendo transferidos, por assim dizer, para o bode que levava embora simbolicamente o pecado deles. Esse animal era solto no deserto para nunca mais retornar. Os outros 2 animais, um carneiro e um novilho, eram imolados e seu sangue era coletado numa pequena bacia, levado ao Santo dos Santos através do véu e aspergido no topo da Arca da Aliança. Isso era uma maneira de dizer que alguém havia morrido. Alguém pagara o preço de morte, pelos pecados do sacerdote, de sua família e do povo. Isso tinha de acontecer uma vez por ano, no dia da expiação. Essa era a única vez em que o sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, aquele cubo perfeito. Estou mencionando esses detalhes porque você verá no final deste livro que todos esses detalhes são retomados posteriormente na Bíblia. O fato de que a sala era um cubo é retomado mais tarde, bem como a Arca da Aliança, o sangue de novilhos e de bodes, e além destas coisas, a função do sumo sacerdote. Você percebe onde estamos no desenvolvimento da narrativa bíblica? Deus revelou a si mesmo como um Deus que considera o seu povo responsável para com ele. Ele já havia banido Adão e Eva de sua presença. Como alguém retorna à presença de Deus? Como alguém pode ser reconciliado com ele? O que descobrimos é que todos esses sacrifícios são ordenados sob a vigência da lei da aliança, sob a vigência da aliança de Moisés, para indicar que a morte ainda prevalecerá sem o sacrifício, porque ainda há muito pecado, mesmo entre o povo da aliança. Abraão era um pecador, Isaac e Jacó eram pecadores, os patriarcas eram pecadores, e agora o povo de Deus, a comunidade da aliança, o povo com o qual Deus estabeleceu sua aliança, também são pecadores terríveis. Isso nos leva a outra passagem nesta coleção de livros. É uma das passagens mais chocantes. Êxodo 32 ao 34. O que é retratado neste capítulo é a descida de Moisés do Monte Sinai, quando ele trouxe pela primeira vez os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra. Ele estava acompanhado do jovem chamado Josué, que por fim se tornaria seu sucessor.
Quando se aproximaram do acampamento, eles ouviram muito barulho, e Josué não sabia o que causava aquele barulho. Era um som de alegria? Moisés foi o primeiro a discerni-lo. Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Êxodo 32, 18. Eles descobriram que, enquanto Moisés esteve fora por algumas semanas, o povo, que acabara de ser liberto da escravidão e fora exposto repetidas vezes à autorrevelação graciosa de Deus, o povo que estava prestes a entrar numa terra prometida e ser estabelecido como nação, reduziu, de algum modo, o Deus que operara toda aquela libertação à imagem de um bezerro. Eles disseram, na realidade, não sabemos onde está Moisés. Ele está fora por várias semanas. Não estamos convencidos de que esse Deus é um ser muito transcendente. Gostaríamos de ter uma imagem que o retratasse. Não podemos ter um Deus que podemos ver e tocar como todos os vizinhos ao nosso redor? Arão, o irmão de Moisés, que ficara encarregado do povo, foi amedrontado pelo que estava acontecendo, pelo potencial de violência da multidão, e por essa razão disse: Bem, deem-me os braceletes e os brincos de ouro, e vejamos o que posso fazer. Ele produziu um pequeno e atraente bezerro de ouro, o tipo de imagem que era conhecido nos círculos de ídolos no Egito. As pessoas estavam realizando uma grande festa ao redor desse deus, um tipo de adoração pagã que se tornava cada vez mais entusiasmada. De fato, foi o som de cantos que Moisés ouviu quando desceu do monte, mas não o som de cantos em adoração ao Deus presente, e sim o canto para um Deus domesticado que podia ser tocado, beijado e adulado. Esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito, eles cantavam. Nas cenas horríveis que se seguiram, Deus ameaçou destruir toda a nação e começar de novo, talvez com Moisés. Moisés intercedeu pelo povo em oração, Êxodo 33. Moisés se sentiu terrivelmente sozinho e decepcionado com seu próprio irmão. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Êxodo 33, 12 e 13. Ou seja, Moisés disse, em essência, eu não os escolhi, eu não os tirei da terra do Egito. Sou apenas o teu porta-voz. Tu tens de fazer o que precisa ser feito com eles. Não posso mudar o coração deles, não posso salvá-los, não posso redimi-los. Eles são o teu povo, não são o meu povo. Além disso, quem enviarás comigo? De fato, Deus havia ameaçado não ir mais com Moisés. Se ele fosse, o pecado do povo em proximidade com a santidade transcendente de Deus resultaria em que ele acabaria destruindo todos eles. Mas em vez disso, o Senhor respondeu: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Êxodo 33, 14. Descanso. Onde ouvimos essa linguagem antes? Você lembra que no final da Semana da Criação Deus descansou? Entrar na Terra Prometida é frequentemente retratado como entrar na Terra de descanso. Agora, Deus promete que, apesar do pecado do povo, ele os acompanhará, será tolerante e os levará ao descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15. O que toda pessoa precisa ter é a presença do Deus vivo. Não basta a uma igreja ter os rituais certos, os sermões certos e o tipo certo de música. Se Deus não se manifestar de alguma maneira, se ele não estiver presente, que vantagem há nessa igreja? O cristianismo é meramente algum tipo de herança de rituais estruturados? Ou ele depende de sermos reconciliados com o Deus que nos criou e a quem temos de prestar contas? Se a tua presença não vai conosco, que vantagem tem no cristianismo? Moisés continuou: Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Êxodo 33:16. Não há proveito algum em apenas ser diferente, porque temos regras. Precisamos ter Deus conosco. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 17 e 18. Uma coisa é andar pela fé, saber que Deus fala, mas, por favor, disse Moisés, eu não posso ver uma manifestação de tua transcendência? Como tu és espetacular, eu não posso ver isso? Não posso ter mais disso? Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Ou seja, a glória de Deus é manifestada de algum modo em sua bondade. Preste atenção a estas palavras, retornaremos a elas quando depois estudarmos sobre Jesus. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou:
Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 19 e 20. Já observamos que as ocorrências da palavra Senhor em letras maiúsculas refletem as 4 letras hebraicas YHWH, pelas quais Deus revelou a si mesmo: Eu sou o que sou. Deus proclamou seu próprio nome. Ele se identificou em meio aos muitos deuses da vizinhança. Ele estava dizendo: Isto é o que eu sou. Sou o Deus presente. Proclamarei o meu nome, o Senhor, em tua presença. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Como você lida com um Deus com quem você não pode fazer trocas, que não tem necessidades? Isso tem de ser uma obra da graça soberana. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Mas, se o que você deseja é me ver de maneira íntima e pessoal, face a face, então disse Deus: Não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O relato espetacular do que aconteceu depois está em Êxodo 34. Moisés se escondeu. O Senhor passou enquanto Moisés estava escondido na fenda de uma rocha. Deus falou certas palavras. Depois que o Senhor passou, Moisés teve permissão de espiar e ter apenas um vislumbre da resplandecência da glória do Senhor. Isso foi tudo que lhe foi permitido ver. E quando o Senhor passou, as palavras que ele pronunciou foram estas. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 6 e 7. Poderíamos facilmente gastar o resto desse livro explicando todas as coisas que Deus disse a respeito de si mesmo. À medida que a narrativa bíblica se desenvolve, Deus revela progressivamente quem e o que ele é. Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso acontece porque o pecado é social. O pecado nunca é individual. Você não pode cometer um pecado, ainda que este seja bem particular, sem que ele tenha repercussões não somente em sua própria vida, mas também na comunidade em que você vive. Talvez a fraqueza seja tão particular como ver pornografia em secreto. Certamente isso não fará dano a ninguém, exceto a você mesmo. Mas na realidade, se você vê pornografia em secreto, a sua maneira de considerar o sexo oposto será gradualmente mudada, e isso moldará a dinâmica da família, o que por sua vez influenciará seus filhos. Seu pecado tem implicações sociais para a 2ª, 3ª e a 4ª geração. Isso é o que Deus afirma nessa passagem. Deus transcende tempo e espaço e pode ver as ramificações que você não pode. No entanto, focalizarei o profundo paradoxo nessa auto-revelação de Deus. Por um lado, ele é compassivo e gracioso. Se ele não fosse compassivo e gracioso, a raça humana teria acabado no final de Gênesis 3. Teria havido apenas julgamento. A morte foi prometida e, em vez disso, Deus foi tolerante. Ele é grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Por outro lado, embora ele seja um Deus de perdão, ele não se enquadra no primeiro modelo que vimos no capítulo anterior, segundo o qual Deus é como um superavô que tem uma longa barba branca e cujo único negócio é perdoar e ser bom. Ele é também o Deus que não deixa o culpado sem punição. Como harmonizamos esses dois temas? Já aprendemos que ele é o Deus que perdoa o pecado. Agora o texto bíblico nos diz que não podemos fingir que o pecado não está presente. Deus não inocenta o culpado. No Antigo Testamento, na Aliança Mosaica, o dia da expiação é o ponto mais próximo que chegamos da resolução dessa tensão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça de um bode e o enviava embora, para simbolizar que o pecado era removido. Depois, levava o sangue de outro bode e de um novilho à presença de Deus, no Santo dos Santos, e o aspergia sobre a Arca da Aliança. Na realidade, o sacerdote estava dizendo: merecemos morrer. Estes animais morreram em nosso lugar. Isto resolverá? É o que o Senhor ordenou. Isto resolverá? Não terás misericórdia de nós em nosso pecado, em nossa rebelião e disserção? Já vimos que a lei de Deus, embora seja muito importante, não pode salvar-nos. Ela não tem poder para fazer isto, visto que temos a capacidade de desobedecê-la. Na Bíblia, a demonstração mais notável do fato de que a lei não pode salvar-nos e reconciliar-nos com Deus se acha no final dos 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
são frequentemente chamados de Pentateuco, ou os 5 livros de Moisés. Bem no final do último desses livros, Deuteronômio, no último capítulo, Moisés não entra na Terra Prometida. Ele foi chamado de o homem mais manso que já viveu. Foi aquele que mediou a aliança. Foi o herói que, em idade avançada, organizou a nação, estabeleceu um sistema de sacerdotes e uma estrutura judicial. Era um homem de justiça e integridade que guiou o povo repetidas vezes através de tempos turbulentos, mas ele explodiu aqui e ali. Ele também pecou e não entrou na Terra Prometida. A lei não pode salvar. No entanto, a lei proporcionou um meio, uma estrutura baseada em sacrifícios, pela qual Deus se revelou como aquele que acompanha o seu povo. Isso inclui o paradoxo que temos diante de nós. O desejo de Deus de perdoar é emparelhado com a sua insistência de que o pecado seja punido. Esses polos terão uma solução gloriosa somente 1500 anos depois. Após a morte e ressurreição de Jesus, outro livro foi escrito, um livro do Novo Testamento. Nós o chamamos de Epístola aos Hebreus. O autor deste livro convida os seus leitores, nos capítulos 9 e 10, a olharem para trás, para o antigo sistema de sacrifícios, e lhes diz: vocês não entendem? Aqueles sacrifícios de um bode e de um touro não podem resolver definitivamente o pecado. Como podem, se os próprios sacerdotes têm de oferecer sempre os mesmos sacrifícios ano após ano? Como pode o sangue de um novilho e de um bode pagar pelo pecado? Em que sentido o próprio novilho oferece um sacrifício? O novilho vem e diz: tudo bem, morrerei por vocês, furem minha garganta? Onde está exatamente o valor moral nesse sacrifício? O antigo dia da expiação, celebrado todo o ano de acordo com a aliança mosaica, foi descartado, porque temos o sacrifício final pelo pecado, o próprio Jesus, que derramou seu sangue em nosso favor, um sacrifício moral perfeito. Ele ofereceu sua vida, sofreu a nossa morte e retirou o nosso pecado, de um modo que nenhum animal poderia fazer. A lei apontava para frente, para aquele único meio de Deus reconciliar rebeldes consigo mesmo e unir em Jesus os polos de Êxodo 34. Deus é grande em misericórdia e fidelidade, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, não porque ele inocenta o culpado, e sim porque outro recebeu a punição deles. Este é o Deus que estabelece leis e, ao estabelecê-las, nos aponta para Jesus.